Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, de saúde, vitórias, conquistas e milagres. A palavra de hoje está no Salmo 51. Salmo 51 é um salmo muito conhecido, uma oração de humilhação muito linda da parte de Davi. Vamos meditar um pouquinho neste salmo hoje, tá? Eu quero lembrar a você que na segunda-feira nós vamos começar uma série de mensagens de estudos para casais. O tema é Casal Nota 10, mas isso ainda não será aqui no YouTube. Isto será no nosso WhatsApp, no nosso Telegram, tá bom? Você pode pegar o nosso Zap, o nosso Telegram lá no site do Clube de Pregadores, clubedepregadores.com.br. Aproveite e convide todos os casais que você conhece, todos os amigos casados que você conhece para participar. E aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos também são muito bem-vindos. Amém? Então, Salmo 51, queridos, no verso 16, o verso 16 diz assim: Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Davi, na sua oração de humilhação, essa oração aqui do Salmo 51, é depois que ele comete um gravíssimo pecado e agora ele está se humilhando diante do Senhor. E nessa oração, ele faz uma afirmação aqui no verso 16. Ele diz que Deus não se agrada, que Deus não se deleita em sacrifícios e holocaustos. Então, o salmista sabe, né, de alguma forma, pela sua intimidade com o Senhor, que Deus não se agrada de sacrifícios. Ok, ponto. É uma informação. Então, Deus não se agrada de sacrifício. Maravilha. Mas, quando nós continuamos a nossa leitura, quando nós fazemos uma leitura completa do Salmo, nós verificamos uma coisa que parece até controversa. Porque no verso 19, no final do Salmo 51, ele promete para Deus oferecer sacrifícios. Olha que coisa. Então, no verso 16, ele diz que Deus não se agrada de sacrifícios. Mas no verso 19, ele diz que vai entregar, que vai oferecer. O 19 diz assim, ó: Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, uma hora ele diz que Deus não se agrada, depois ele diz que Deus se agrada e que ele vai oferecer. Então, afinal, Deus se agrada ou não se agrada? Como entender isso? Bom, a questão, amados, é justamente o ofertante. A questão não é o sacrifício em si, a questão é a pessoa que entrega o sacrifício, a questão é a pessoa que está trazendo a oferta. Existe um princípio bíblico em que Deus ele vê primeiro o ofertante antes da oferta. Então, como o salmista, na sua oração aqui, ele está pedindo perdão pelo seu pecado. Então, como ele estava em pecado, como o salmista estava em pecado, agora pedindo perdão, pedindo graça, misericórdia, pedindo que Deus limpe seu coração, que purifique sua alma, então ele sabe que pelo fato de estar em pecado, de estar nessas condições, não vai adiantar oferecer sacrifícios agora. Primeiro, ele tem que passar por esse processo de humilhação. Ele tem sim que buscar ao Senhor na oração, pedir perdão pelo seu pecado, se humilhar na presença do Senhor. Então, primeiro ele tem que fazer isso. Primeiro deve haver um arrependimento sincero, deve haver um coração quebrantado e contrito antes que ele pense em entregar qualquer coisa para Deus. Então, após o seu arrependimento, após a sua regeneração, após alcançar o perdão do Senhor, após ele estar em paz com Deus, está tudo bem entre nós agora, maravilha. Então, agora sim,
ele pode oferecer sacrifícios ao Senhor, porque agora sim o Senhor vai se agradar desses sacrifícios, eles serão aceitos. Maravilha? Então, não adianta oferecer ofertas ou fazer votos e sacrifícios se nós não estamos andando em santidade. Se as coisas não estão bem entre você e Deus, você já não ora faz tempo, não lê a Bíblia faz tempo, você acha que vai adiantar alguma coisa? Chegar a entregar uma oferta? Primeiro tem que se humilhar. Primeiro tem que se arrepender. Primeiro tem que se consertar na presença do Senhor, tá? E andar em santidade. Ou seja, passar pelo processo de santificação. O que é santificação? Que processo é esse? Ora, é quando você quebranta o seu coração. O verso mais famoso aqui, nesse Salmo 51, é o 17, que vem logo depois do 16 que nós lemos, né? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Tá? Então, esse é o processo de santificação. Quebrantar o coração. Tá? Oferecer para Deus um coração quebrantado e contrito. E é isso que nos santifica. É isso que nos santifica porque já alcança perdão do Senhor e, alcançando perdão, nos aproxima de Deus. A santidade não é religiosidade. A santidade é estar em paz com Deus, é estar andando com Deus, tá? É alguém que foi perdoado, que está em comunhão com o Senhor. Então, confessar os pecados diante do Senhor, sentir a culpa pelos seus pecados, pedir perdão e misericórdia ao Senhor, isso nos santifica. Isso te santifica. Porque quando eu faço isso, isso me coloca em uma situação onde eu não tenho direito de pedir nada para Deus, mas somente de entregar a Ele. Quem é que vai confessar os pecados e fazer, Senhor, anota aí também, aproveitando que eu estou aqui pedindo perdão, anota aí que eu quero um emprego, tá? Anota aí que eu preciso de uma cura, de uma porta aberta, alguma coisa aí, tá bom? Não dá. Numa oração de humilhação, pedindo perdão, confessando os pecados, você está numa situação em que você não tem direito de pedir nada. Somente se entregar sua vida, seu coração, se entregar para Deus. Tá? Não dá nem para reclamar das dificuldades do que você está passando. Tá? Só dá para agradecer a Deus por estar vivo, pelo perdão dele, porque Cristo morreu no nosso lugar, pelo sangue do Senhor que nos purifica de todo pecado. Agora, diferente disso, infelizmente tem muita gente que vive pedindo coisas para Deus, tantas e tantas coisas para Deus, que parece até que essas pessoas são mais santas do que Deus, de tanto que pedem para o Senhor. Porque, na verdade, Deus é mais santo do que nós, certo? Ele é mais santo do que a igreja inteira junta. Deus é mais santo, por isso Deus, na sua palavra, nos pede muitas coisas. Mas tem gente que pede mais coisa para Deus do que Deus pede para nós na sua palavra. Parece que a pessoa é mais santa do que Deus, né? Parece que não deve nada para Deus. Vive como se Deus devesse algo a elas. E é importante saber isso para você corrigir a sua visão, o seu comportamento e então subir de nível no seu relacionamento com o Senhor. Nós precisamos aprender isso, aprender a ser grato ao Senhor, aprender a adorar ao Senhor, sem reservas, sem segundas intenções. Precisamos aprender a amar ao Senhor e viver para Ele, olhando para o seu rosto e não para as suas mãos, sabendo que Ele não nos deve nada, mas nós sim devemos muito a Ele. E que embora Jesus ele tenha pago a nossa dívida, isso não é motivo para pedir, não. Isso é motivo para agradecer e viver satisfeito com o que Deus fez. Então, louve ao Senhor e não pense que por louvar Ele vai te dever alguma coisa. Agradeça e engrandeça o nome do Senhor, mas não pense que por fazer isso Ele vai te dar alguma coisa em troca. Tá? Prepare o seu coração para ser puro de verdade,
para que você possa então oferecer a verdadeira adoração ao Senhor, aquela que não tem nenhuma segunda intenção por trás. Porque seja sincero com você mesmo. Deus, ele sonda seu coração. Não adianta tentar enganar Deus, mentir para Deus. Não dá. Seja sincero. Quantas vezes você adorou visando receber alguma coisa? Eu sei que tem pregador que não ajuda e fica dizendo, adora que tem vitória. Quem dá glória recebe e não sei o quê, né? Adora para ter vitória. Canta que a vitória vem. E essas coisas todas. Mas não é esse o padrão de comportamento de quem vive em santidade. Adorar ao Senhor tem que ser total, livre de interesses. Tem que ser totalmente livre de interesses, de segundas intenções. Devemos adorar com sinceridade, na beleza da sua santidade. Como disse Davi, o Senhor não se agrada de sacrifício, senão eu daria. Sabe o que ele quer dizer, a verdade? O Senhor não se agrada de religiosidade. Ó Senhor, estou fazendo a minha parte, depois o Senhor faz a sua. Deus não se agrada de religiosidade, mas Ele quer de fato um coração sincero, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Amém? Bom dia.